falei, ah, já que não vai ter jogo, velho, eu vou dançar, eu vou lá. E eu saí correndo, peguei minhas coisas e saí correndo. Eu cheguei lá, o ônibus já tinha ido, da academia que eu tava. Mas tinha uma outra academia que o pessoal me conhecia. Ô, não, Mike, vem aqui, ó, tem um lugar aqui, um lugar. Dá pra você ir. Eu falei, beleza. Eu sentei, cara, do lado de um grande amigo meu, o Marcton Leite. Ele olhou pra mim e falou assim: ah, não, cara, era você que eu tava procurando. Cara, eu preciso de um bailarino para trabalhar. Tinha uma grande boate em Belo Horizonte, chamava Nil Sagitados. Tinha show de revista, entendeu? Era uma boate famosíssima, cara. Só ia artista, só ia tudo. Aí ele falou comigo assim: ó, cara, é você, vai lá fazer o teste segunda-feira, mas, cara, você já passou. Te conheço. Cara, eu menti pra minha mãe. Saí de casa 8 horas da manhã, o teste era às 4 da tarde. Falei, tá bom, mas eu vou falar com meu tio. E, cara, ainda bem que naquele tempo não tinha celular, né? Então ela não ficou me rastreando. E fui fazer o teste, cara, passei. Aí o cara falou: ó, você vai ensaiar aqui durante uma semana. Aí já tirou a medida do meu corpo, já não sei o que lá. Cara, eu ia ganhar um salário mínimo com meu tio lá. Eu entrei lá ganhando quase um salário mínimo por semana. Então você vê, um acidente de percurso, entendeu? Me levou então, se já é Deus agindo, cara, sabe? Não tem como não ser ele. Certo, cara? E aí eu comecei a trabalhar na boate, né? Fazer os shows, tudo. Cara, e foi uma época muito legal. Fiz muitos amigos lá. Levei alguns amigos meus pra lá e tal. E aí, cara, nessa boate, a lambada tava numa época muito boa, você lembra? E um empresário libanês estava lá sentado. Ele viu o show, cara, mandou me chamar. Falou: olha, você quer ir pra Beirute? Cara, Beirute tá em guerra civil. Eu falei: quero. Aí ele falou: ó, então me encontra no Kibe Lanche. Kibe Lanche era um bar muito famoso que tinha em Belo Horizonte, de comida árabe. Aí eu falei: beleza, eu fui lá, conheci a família do cara, o dono do restaurante era cunhado dele, a Elihan e tal. Aí, cara, ele falou: ó, eu preciso de 4 pessoas para dançar no meu hotel. Ele tinha um hotel lá, chamava Crystal Palace, né? Jamal Khalif, cara, muito legal, minha amiga até hoje. Tem ele aqui no celular, a gente conversa. Inclusive, eu tava perguntando como é que tava lá a guerra agora com o Hezbollah, aquela coisa. E aí, cara, ele falou assim: ó, me arruma esse pessoal e tal. Então, como eu te falei, eu arrumei 4 malucos, primeiro foi 4 para ir. Só que como lá ainda tava acabando a guerra, demorou pra caramba. E a gente falou: pô, a gente não vai mais, aí desistimos, aquela coisa toda. Cara, olha só, o cara me liga no dia 20 de dezembro, falando assim: ó, tô mandando as passagens, era 20 ou 19, tô mandando as passagens, você viaja dia 24, no dia 23, para fazer o espetáculo aqui no dia 25 de Natal. Vai ter um especial aqui, já fiz os banners, já fiz. Eu falei: que isso, Jamal? Cara, foi uma correria. E uma das meninas já tinham desistido. E a gente, cara, teve que correr para tirar os passaportes, aquela correria e tal. As roupas já estavam prontas, a gente já tinha feito, mas ela sabe que não ia mais, né? E a gente sentado assim na boate, eu e meu amigo perguntando: e agora, como é que nós vamos fazer? Tinha uma amiga nossa que dançava com a gente de costas, assim. Cara, era um dia pro outro. Como é que ia arrumar alguém que tinha passaporte? Alguém que não, sabe? Aí a gente olhou para ela e falou assim: ô Vera, chega aí, vamos para Beirute? Ah, vamos. É verdade? Eu falei, aí eu não acreditei, né? Eu falei: nossa, tá de brincadeira. Eu falei: não, vamos. Você tem passaporte? Tá pronto? Eu falei: tá pronto. Você tá falando sério? Você quer ir mesmo? Quero tudo. Cara, em 2 dias nós ensaiamos ela, fizemos as coisas tudo. E ela era mais sambista do que dançarina mesmo. E foi o que, cara, deu a junção, cara. Ela costurava, ela que fez as nossas roupas, ajudou a fazer os. Porque é o seguinte, a gente foi dançar, lembra? Lambada. Depois lá é que eu fui fazer minhas coisas de bailarino mesmo, né? Cara, em 2 dias aprontamos, vamos viajar? Vamos. Então você vê, cara, que não são coisas de Deus. Agora eu vou te contar o mais engraçado de tudo. Eu não sabia falar nada na época. Hoje eu falo 3 idiomas, né? Inglês, francês e árabe. Na verdade, o inglês eu falo bem, falo e escrevo. Francês mais ou menos, e o árabe eu me comunico. Porque árabe é complicado, né? E faz muito tempo que eu saí de lá em 93, então faz muito tempo que eu não falo. E não sabíamos de nada. E essa menina já tinha dançado na França, e ela sabia falar francês, então ela que ajudou a gente a embarcar. Chegamos, né, fizemos uma conexão na França, chegamos na França, cara, não tinha avião para embarcar. O avião tinha atrasado, ia atrasar, e a gente tinha que fazer o show no Natal, cara. A gente ia ficar 2 dias na França, eles iam pagar o hotel pra gente. Eu falei: agora, cara, tá todo mundo esperando a gente lá, o empresário louco. Cara, o cara chamou a gente no microfone: atenção, fulano de tal. A gente chegou lá e falou assim: ó, cara,
pessoal vai achar até que é mentira, né? Tem 4 lugares no voo para Paris daqui a tanto tempo. Só que vocês têm que ir para o outro aeroporto, hospital, é o De Gaulle, né? Cara, então você vê, tinha 4 lugares. E nós chegamos lá e tava todo mundo revoltado, porque teve que segurar um avião para esperar a gente, né? Aí quando a gente entrou assim, todo mundo olhou assim, ó, atrasou por causa desses caras aí. E conseguimos embarcar, cara. Chegamos lá, no dia do show, pegaram a gente, levaram, fizemos uma coisa e fizemos o show, cara, no dia. E aí o que acontece? Ali a carreira descolou, cara. A carreira decolou porque a lambada estava em alta, o pessoal gostava demais. Então a gente fez um sucesso, cara, estrondoso em Beirute, tanto que tá aí as coisas, as reportagens, as coisas. E o cara foi esperto também, né? Falou que a gente era do Kaoma, bailarinos do Kaoma, aquela coisa toda. E ali a gente dançou por 6 meses, né? 6 meses. E aí, nesse tempo, eu conheci uma bailarina árabe lá, Dani Bustos, famosíssima no mundo árabe. Ô, cara, vou te falar um negócio, Beirute é uma experiência fantástica na minha vida, foi sensacional. Mesmo um país em guerra, cara, se reconstruindo, os caras dão valor para a arte demais, cara. A maioria dos restaurantes tinha dança, dança do ventre. Então a gente foi participar e fizemos, ela fazia a dança do ventre, a gente dançava com ela o dumping, que é uma dança cultural deles, né? E fazia, ela cantava músicas em inglês, né? De musicais, e a gente dançava com ela. E aí, cara, a coisa foi indo. Fomos para a Síria, aí depois nós fomos para a Jordânia, e nós tivemos contato, cara. Na Jordânia, por exemplo, a gente fez um festival Brasil-Jordânia de comida e dança. E nesse festival, convidado pela Embaixada da Jordânia, estava nada mais nada menos que a família imperial do rei Hussein lá. Tá? O pai, não o filho, né? Que o filho está agora. E a esposa dele estava aí. O rei Hussein eu não tive contato, mas eu tive contato com a esposa dele, né? Lógico. Então nós fizemos esse show lá, Brasil-Jordânia, representando o Brasil, com um convite da embaixada. Né? Lá em Beirute a gente conheceu a galera toda, a gente jantava na embaixada, conhecemos, na época quem estava lá, acho que era o Marco Aurélio, o embaixador. Então nós conhecemos muita gente importante lá, né? Trabalhamos com muita gente legal de televisão, de política, né? Conheci o Rafik Hariri lá, conheci os cantores famosos, Miliram Barraquete, são referências lá, né? E aí a gente foi e fez isso tudo, né? E depois tudo acaba uma época, né? Aí voltei para o Brasil em 93, em 94 eu vim para São Paulo e me ingressei no Balé Estágio. Aí começou a carreira no Brasil, né? Que até então aqui não tinha feito nada. Então aí foi uma sequência de coisas. E a questão da diferença cultural, que eu morei no México 2 anos, você vai ficando naquele ambiente, cada vez que eu tive no México também, eu tive. e vai se mergulhando na cultura, aquilo vai entrando em você. Quando volta, parece que tem um choque. Apesar da gente ser brasileiro, mas o cérebro parece que ele quer se acostumar mais rápido naquela cultura para sobreviver. Acho que é uma coisa do instinto humano. Aí, então, o idioma, o pensamento. Quando tu voltasse para o Brasil, tu achasse o choque melhor, pior, diferente? Então, Quantos meses você ficou morando lá? Eu fiquei de 89 a 93. Caramba, 4 anos. Mas lá eu tive na Síria um tempo, né? Fiquei 6 meses na Síria e ficamos acho que 4 ou 5 meses na Jordânia, tá? O que acontece? Beirute é Jordânia, né? Não, Beirute é Líbano. É Líbano. O libanês foi legal porque ele é muito parecido com o povo brasileiro. É mesmo, o libanês. No que se diz a alegria, sabe? Super gostam de brasileiro, tem muito libanês aqui no Brasil, então a gente era sempre bem tratado, sabe? Comida dos caras é fantástica, não é? E então, o que eu evitava, cara, é entrar em política e religião, porque eu trabalhei em países islâmicos, mas em Beirute eu fiquei muito em áreas de cristãos, né? Então eu morei em Xerafi, morei em Baalbek, morei em Kaslik, Abda. Então tinha bairros cristãos e tinha bairros muçulmanos. Mas, cara, eles se tratavam super bem, sabe? Desde que você respeite, cara. Entendeu? Eles me respeitavam, não tinha problema nenhum. E na época eu tinha cabelão, brincão, cara, sabe? Ninguém nunca mexeu comigo. Então, assim. E o fulgor da Guerra Civil chegava. Eu cheguei no final da Guerra Civil, cara. Tá? Quando eu cheguei, foi quando o general A1, que era um general que estava lá, ele foi
assumiu, alguma coisa desse tipo. E a guerra deu uma parada. Mas, cara, eu vi lá, a guerra lá era muito centrada em Beirute mesmo. Que primeiro eu fiquei em Baabda, que é um bairro. Beirute é pequenininho, eu conheci muitos lugares lá, né? Então, é como se a guerra fosse no centro da cidade e nós estamos aqui agora. Você entendeu? Então, o centro da cidade todo destruído, cena apocalíptica, cara, assim, negócio que fica na cabeça, eu não podia tirar foto nem nada, e também na época não era celular, não era igual hoje, né? Então, cara, é cena assim, é marcante pra mim, foi marcante, foi muito legal. Mas, cara, um povo sofrido, um povo bom pra caramba, e foi uma época maravilhosa pra mim, cara, sabe? Foi tanto de dinheiro quanto de conhecer gente legal, sabe? Como é que era lá? Eles alugavam lá uma casa para você? Isso. Eu morei no hotel, né, com o pessoal lá, e quando eu estava com a Dani Bustos, ela arrumou um resort pra gente morar lá na época, né? E depois que a Dani Bustos, que eu perdi o vínculo com o meu coisa, eu sobrevivi por conta própria. A gente mesmo alugou um apartamento lá e ficou morando lá. Porque a gente tinha um salário legalzinho, dava pra sobreviver tranquilo. Não pagava comida, cara, não pagava restaurante, a gente ia, a gente era famoso, às vezes o cara nem cobrava, sabe? Então a gente era bem famoso, era conhecido na rua, cara. Os caras pediam autógrafo, entendeu? Fiz muitos amigos, cara, muita coisa legal. E a dinâmica era